A gente vive num mundo bombardeado por informação, né? E no meio disso tudo, chamar atenção é quase uma arte. Mas e se existisse uma ciência por trás dessa arte? Bem, é exatamente isso que a gente vai ver agora. Bem-vindo ao fascinante mundo do neuromarketing. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender por que a gente compra de verdade. Depois, vamos decodificar o modelo dos 3 cérebros e os atalhos que eles usam para decidir. A gente também vai discutir aquela linha, às vezes bem fininha, entre persuadir e manipular. E por fim, vamos dar uma espiada nesse futuro neurointeligente que já está batendo na porta. Vamos começar com a pergunta de $1 milhão, né? Por que a gente compra? O neuromarketing mostra que a resposta é muito, mas muito mais interessante do que a gente imagina. Vamos pensar um pouco na última compra que fizemos. Foi uma decisão totalmente lógica ali, na ponta do lápis, baseada em fatos e dados? Ou será que tinha algo mais acontecendo nos bastidores da nossa mente? A ciência tem uma resposta bem clara para isso. E aqui está a grande virada de chave. Presta atenção nesse número, 95%. Segundo Gerald Zaltman, um neurocientista de Harvard, até 95% das nossas decisões de compra acontecem no subconsciente. É isso mesmo. A gente primeiro decide qual é a emoção e só depois usa a razão para justificar a escolha que já foi feita. E é exatamente aí que o neuromarketing entra em campo. Ele é essa ponte entre a neurociência e o marketing, estudando como o nosso cérebro reage a tudo, a um anúncio, a uma embalagem, a uma conversa, para criar estratégias que falem a língua dos nossos processos mentais. Para entender como isso funciona na prática, a gente precisa saber que não temos só um cérebro. É mais como um sistema com 3 partes, sabe? E cada uma tem sua própria função, sua própria prioridade. Esse modelo dos 3 cérebros é tipo um mapa da nossa mente. E a hierarquia aqui é tudo. Pensa assim, o primeiro a decidir é o cérebro reptiliano, o nosso cérebro mais primitivo, focado só em instinto e sobrevivência. Ele quer a segurança, quer a urgência. Depois entra em cena o sistema límbico, que é o centro das emoções. Ele se conecta com histórias, com sentimentos, e só por último, lá no final, vem o neocórtex, a parte lógica, que pega os dados e justifica a decisão que os outros 2 já tomaram. Uma boa comunicação precisa falar com os 3, e nessa ordem. O nosso cérebro é uma máquina de economizar energia. Para não ter que pensar em tudo o tempo todo, ele cria atalhos, os famosos gatilhos mentais, para tomar decisões rapidinho. Vamos ver os mais poderosos. O primeiro deles, um verdadeiro clássico, é a escassez. Aquela ideia de que algo é raro, limitado. Sabe por que funciona? Porque isso fala direto com o nosso cérebro reptiliano. Ativa aquele medo primitivo de ficar para trás, de perder uma oportunidade. Quando a gente vê últimas unidades ou vagas limitadas, o cérebro entende isso como um risco e empurra a gente para agir logo. Bem na mesma linha da escassez, mas agora com foco no tempo, a gente tem o gatilho da urgência. Um cronômetro na tela, oferta só até meia-noite. Isso cria uma pressão que diminui nosso tempo de análise racional. Ativa tanto o instinto de sobrevivência do reptiliano quanto a impulsividade do sistema límbico. O objetivo é acelerar a decisão para evitar a dor de perder. E agora, o terceiro gatilho fundamental, a prova social. Não tem jeito, nós somos seres sociais. Ver que um monte de gente já comprou, usou e gostou de algo ativa o nosso sistema límbico. Isso cria uma sensação de segurança, de pertencimento, tipo, se todo mundo está fazendo, deve ser a coisa certa a se fazer. Ok, com tanto poder de influência em mãos, chegamos numa questão super importante. Onde termina a ajuda e começa o engano? Entender essa responsabilidade ética é crucial. A grande diferença está na intenção. A persuasão ética que a gente vê aqui na esquerda, ela informa, ela guia e ela busca uma relação onde todo mundo sai ganhando. Ela respeita o poder de escolha. Já a manipulação, do outro lado, faz o oposto. Esconde informação, distorce a verdade e explora nossas vulnerabilidades só para levar vantagem. O que separa as duas é a transparência. E o que o futuro guarda para a gente? Bom, a tecnologia está colocando tudo isso que a gente viu num outro nível. A inteligência artificial e a análise de dados estão levando o neuromarketing para um lugar que parecia coisa de filme. Essa imagem aqui captura bem a essência do nosso tempo. É a fusão da ciência do cérebro com o poder dos dados e a estratégia de negócios. Ferramentas que rastreiam para onde os olhos olham num site ou algoritmos de IA que prevêem nosso comportamento, isso já não é mais ficção, é a realidade do marketing. E essa convergência cria o que a gente pode chamar de Neuro-UX, uma experiência de usuário baseada em como o cérebro funciona.
O processo é incrível. Primeiro a IA analisa o comportamento online para tentar entender nosso estado emocional. Depois a interface de um site web se adapta em tempo real para ser mais fácil de usar. E por fim, a experiência se torna totalmente personalizada, quase sob medida para os padrões cerebrais de cada um. No final das contas, o grande objetivo de uma comunicação que funciona de verdade não é só encher a mente das pessoas com informação. É como disse o Plutarco, é acender um fogo. É despertar a curiosidade, criar uma conexão real e inspirar uma ação que seja genuína. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Conforme a tecnologia ficar cada vez melhor em entender como a gente pensa e sente, o grande desafio vai ser garantir que esse conhecimento seja usado para enriquecer nossa experiência e não para nos explorar. A questão não é mais se a tecnologia pode fazer isso, mas como nós vamos decidir que ela deve agir.